Eu me chamo João Guilherme e faço parte do grupo PET da Engenharia Agrícola da UFPEL. Hoje eu venho trazer para vocês a resolução de mais alguns exercícios de isostática, considerando cargas triangulares. Bom, nesses exercícios eu vou apresentar para vocês algumas fórmulas para resolver eles de uma maneira, quem saiba, que vá ajudar na compreensão. Então, a gente vai ter que descobrir a área do triângulo, que essa, então, a fórmula para se descobrir é base vezes altura dividido por 2, onde então o B vai ser igual à base e o H à altura, ali na fórmula. Para descobrir também, então, a distância com que essa carga vai estar localizada na estrutura, nós podemos utilizar essas duas fórmulas aqui. Uma seria x igual a 2 terços vezes a base, ou x igual a 1 terço vezes a base. Vocês vão ocupar somente uma dessas duas fórmulas. Aqui eu botei uma observação, então, para vocês entenderem um pouco melhor. Essa distância ela vai ser 2 terços, considerando esse lado aqui que vai ter a menor carga ou a carga igual a zero. Já quando for utilizar essa fórmula, considerando 1 terço, vai ter que ocupar, então considerar melhor, essa distância vindo desse lado aqui. E por que eu digo que pode ser feito somente com uma das duas fórmulas? Porque depois você vai somente pegar o total e diminuir do que foi encontrado. Sendo isso, vai te gerar o resultado do restante que vai faltar para se considerar totalmente a estrutura da viga em si. Eu vou mostrar para vocês agora, então, mais um exemplo ali da lista do professor Marivan, do conteúdo de isostática, para demonstrar como é a aplicação dessas fórmulas quando a carga ela é triangular. Então, como falado anteriormente aí, a área do triângulo ela vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então, nesse caso aqui, nós temos que a área do triângulo é igual a 6, que seria o valor de base, multiplicado por 40, que seria o valor da carga. Isso dividido por 2, nós vamos então conseguir cortar o metro com metro e vamos obter que a área do triângulo vai ser igual a 120 kN. Agora, para determinar a distância em que essa carga de 120 vai estar concentrada nessa viga, a gente vai utilizar dessa fórmula. Então, como citado anteriormente, eu vou utilizar o 2 terços vezes a base. Então, eu vou considerar essa distância daqui para cá. E fazendo a conta, eu vou ter que 2 terços vezes 6 é igual a 4 metros. Bom, aqui então eu tenho o diagrama de corpo livre. E o que eu queria mostrar para vocês, a questão da distância é que como eu utilizei a fórmula de 2 terços, como aqui a minha carga praticamente era nula, eu considerei aqueles 4 metros a partir desse ponto aqui. Então, estaria de 0 a 4. E como o total da barra então era 6, o que resta para completar seria os 2 aqui. E claro, da mesma maneira, se tivesse feito então 1 terço vezes 6, eu iria ter obtido esse valor de 2 aqui. Então fica a critério de vocês. Se quiserem utilizar as duas fórmulas, podem, ou se não, simplesmente é só botar o que falta para completar a total distância. Então aqui no ponto A nós vamos ter um apoio de segundo gênero, então vamos ter duas restrições, em AX e AY. E o apoio B ele é de primeiro gênero e a única restrição que vai haver nele então é em Y.
Como nós, mais uma vez, não temos nenhuma carga no sentido de x, então nós vamos considerar aqui somente que a x é igual a zero. Vai ser considerado positivo, pois essa flechinha está indicando o sentido da direita e quando for nesse sentido, considera-se como positivo. Aqui eu vou demonstrar o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Então a gente já sabe que momento é força vezes distância. Então nós vamos ter que pegar tudo que tiver fazendo alguma força nessa estrutura e multiplicar pela distância. Aqui então nós vamos ter o BY positivo, porque ele vai fazer sentido anti-horário. Em relação ao ponto A, ele está a 6 metros. Então, está representado aqui, BY vezes 6. Andando um pouco na estrutura, nós vamos chegar nessa carga de 120. Essa carga ela vai fazer o sentido horário. Então, ela vai ser considerada negativa. Então, vamos ter que menos 120, a distância vai ser 4, é igual a zero. Resolvendo, então, essa multiplicação de menos 120 vezes 4, nós vamos obter um total ali de menos 480. Agora, nós vamos isolar simplesmente o BY e teremos que BY é igual a 480 dividido por 6, dando um total de 80 kN, aqui em B. Para fazer o somatório das forças em Y, então nós vamos considerar que o que estiver apontando para cima seja positivo e o que estiver apontando para baixo seja negativo. Sendo assim, teremos então que AY mais BY menos 120 é igual a zero. Como nós descobrimos que o BY é igual a 80, substituindo aqui, vamos obter então que 120 menos 80 é igual a 40 kN. Então, a reação aqui no ponto A vai ser de 40 kN. Notem que essa carga ela está localizada muito mais próximo ao ponto B. Justamente por isso que a reação ali em B ela vai ter que ser maior do que a em A. E claro, se vocês forem somar 80 com 40, vocês vão obter o total de 120, que é a carga concentrada ali que vem fazendo alguma reação na viga. Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu quero pedir com que vocês curtam e comentem, se inscrevam também no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão ser publicados aqui.